É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre sementes crioulas. Muita gente me pergunta o que são as tais das sementes crioulas. No sistema clássico de produção de sementes, você tem empresas que produzem sementes para serem comercializadas. Então são campos de produção exclusivamente para produzir sementes que serão vendidas aos agricultores. Esses agricultores compram essas sementes, plantam e aí ele tem a produção agrícola dele que ele vai comercializar. Mas com as sementes crioulas, o processo é um pouco diferente. Para isso, a gente vai conversar com um amigo meu que é especialista no assunto, ok? Eu estou aqui com o meu amigo Clóvis, ele é engenheiro agrônomo, doutor em fisiologia vegetal, pesquisador aqui do Instituto de Botânica. Clóvis, eu estava falando para o povo que existe um sistema clássico de produção de sementes em que uma empresa ela produz plantas para produzirem sementes com o específico fim de comercializar essas sementes, né? Especialmente nas grandes lavouras, né? Do outro lado, nós temos a produção de sementes de espécies nativas, principalmente quando a ideia é restaurar ecologicamente ambientes degradados. E nessa segunda situação, não se produz uma planta para produzir semente. Você coleta o material nas árvores que já estão produzindo e desse material você faz um processo de seleção dessas sementes, escolhe pela qualidade física, fisiológica e utiliza essas sementes dessa forma. Mas tem umas sementes que são chamadas de sementes crioulas. O que seriam sementes crioulas? Então, Cláudio, as sementes crioulas, vamos começar separando assim, né? Quando a gente fala de agricultura, a gente tem essas empresas produzindo semente, que produzem sementes em grande escala, para o pessoal que trabalha com agricultura, sobretudo de grande escala. A semente crioula, ela não é produzida por essas empresas, ela é produzida pelo próprio agricultor, né? Normalmente ela tem alguns ciclos de geração já sendo produzida por esse agricultor e ela tem uma estabilidade genética quanto às características morfológicas, inclusive características de sabor, as características organolépticas, né? Mas não necessariamente elas são de espécies nativas, pode ser de espécies que não Pode são da ser flora espécie brasileira. exótica, qualquer uma. Não é isso que define ser crioula, né? Não. Ele tem um componente cultural, inclusive, ligado muito à cultura de quem produz, quem utiliza aquela planta para alimentação. Então eu posso ter semente crioula de feijão, semente crioula de pepino, semente de milho, né? Exato. O que vai definir ela ser crioula, ela ser produzida pelo próprio agricultor, né? E apresentar estabilidade genética quanto às suas características morfológicas e de sabor, né? E como que é isso, Clóvis? O agricultor, ele seleciona uma parte da produção dele que ele vai destinar para sementes ou ele coleta da produção total dele, ele escolhe uma parte? Como que funciona isso? Então, antigamente, antes das empresas dominarem esse mercado de semente, os grandes fazendeiros, inclusive, eram reconhecidos por produzirem suas próprias sementes, né? E quem produzia sementes melhores tinha esse reconhecimento perante os seus colegas agricultores, né? Hoje em dia se perdeu muito isso. Então, assim, não se tem mais o hábito de produzir sementes, assim, né? Então, isso está sendo resgatado, está sendo rebuscado pelo movimento da agroecologia, da produção de sementes, inclusive para a geração de autonomia e redução de custos, porque é um insumo a menos que o agricultor vai precisar comprar. Além disso, essa semente que ela é produzida pelo próprio agricultor, ela sofre um processo de melhoramento genético, né? Minimamente, né, possível assim, normalmente seleção massal, dentro de uma população ele seleciona os melhores indivíduos para tirar semente, mas esse processo poderia ser aprofundado se a gente tivesse política pública que ensinasse esse agricultor a fazer melhoramento genético, que tivesse um programa que ensinasse ele a reproduzir, a reprodução, armazenamento de semente. A gente não tem isso enquanto política pública, então os agricultores caminham conforme podem, né? Então, normalmente é um processo de melhoramento genético muito simplificado, de seleção massal apenas assim, né? Com raras exceções de agricultores que têm um conhecimento um pouco maior, que conseguem aprofundar um pouco esse melhoramento genético. Então, é um resgate das características locais, né? Por quê? Porque essa semente, quando ela tem um componente cultural, por exemplo, assim, né? Uma planta que era cultivada para produzir determinado tipo de farinha, para produzir determinado tipo de fubá, que tem um sabor especial, que vai dar um doce característico, ele está ligado às questões culturais de culinária
inclusive. Então isso tem algumas variedades crioulas que elas são mantidas por causa dessa característica que ela apresenta. Entendi. E Clóvis, você acha assim que daria para produzir semente, fazer uma produção agrícola a partir de sementes crioulas na escala da soja, por exemplo, que são centenas de alqueires de uma mesma cultura ou de milho, ou não? A finalidade da semente crioula seria envolver outros conceitos? Eu acho que não, porque quando vem o laboratório para fazer a semente, né, ele já faz a semente pensando no seu pacote tecnológico. Então já é uma semente melhorada pensando para mecanização do plantio, mecanização da colheita, né? No caso do milho, por exemplo, até a altura da espiga é pensada, é trabalhada para que se possa entrar na colheitadeira naquela determinada altura, tudo. Então, quando eu vou trabalhar com uma semente crioula, que ela tem uma diversidade genética um pouco maior, eu não vou ter essa homogeneidade das plantas em campo. Então, eu vou ter plantas mais altas, eu vou ter plantas mais baixas, eu vou ter uma diversidade genética que não facilita o trabalho mecanizado. Então, se eu estou entendendo, na semente crioula envolve-se um outro conceito de agricultura, inclusive. É isso? Outro conceito de agricultura. Tá, não de agricultura de larga escala, não, de produção de monocultura, não. Envolve um outro conceito. Envolve né? um outro conceito de agricultura. E que diferenças você vê assim mais importantes entre esse sistema clássico de produção de sementes e esse da semente crioula? Olha, basicamente, a gente vai trabalhar aí, a diferença principal é a variabilidade genética. Então, quando eu tenho uma semente produzida por um grande laboratório químico, né, eu tenho uma uniformidade genética como se fossem clones, né? Sejam híbridos, sejam geneticamente transformados, sejam OGM, sejam transgênicos, sejam híbridos, eles são geneticamente homogêneos em campo. O meu, o do meu vizinho. Quando a gente trabalha com a semente crioula, a gente está trabalhando com uma semente que ela tem uma diversidade genética maior, ela tem uma base genética maior. Então até posso ter um ataque de praga, um ataque de doença, mas dentro da minha população certamente eu vou ter plantas que vão ser resistentes. E fazendo um trabalho contínuo de melhoramento genético, então a gente pode então criar variedades locais resistentes às condições, às pragas e doenças locais. Se a região é mais úmida, a gente acaba desenvolvendo variedades mais adaptadas ao local e com isso geram menos demandas por insumos químicos, sejam eles defensivos, agrícolas, agrotóxicos ou mesmo insumos de nutrição. Pelo que você está dizendo, então, cada região produziria a sua própria semente crioula. Exato, é isso? Então, exato. A semente crioula de feijão do litoral paulista seria diferente, inclusive, da semente crioula do interior de São Paulo. Exato. Mesmo sendo feijão, mesmo sendo a mesma espécie. Exato. E cada agricultor selecionaria no seu material a semente mais adaptada para aquela sua condição específica. Exato. É isso? E isso, Clóvis, não corre o risco, uma coisa que a gente ouve bastante, não corre o risco de você ter um processo de endogamia se ele ficar reproduzindo a sua semente por vários ciclos? Aí entra a questão da falta de política pública em educação rural. Né? Tem que ter critério, então, para essa seleção. Não basta o agricultor resolver ir coletando do jeito que ele quer, porque aquela planta produziu, porque a gente sabe que não necessariamente a planta mais bonita, a planta mais produtiva é a que vai resultar na semente mais produtiva. Né? Exato. Teria que ter critérios, é isso? Isso vai variar. Tem como um acompanhamento? Isso vai variar de acordo com o mecanismo de fecundação da planta. Né? Então, tipo assim, uma planta como o feijão, que ela é autógama, ou seja, ela vai se fecundar antes mesmo da florabilidade, já vai se fecundar. Então, normalmente os feijões são linhagens mais puras do que o milho, por exemplo, que tem fecundação cruzada. Então, cada espécie de fecundação, ela vai ter uma estratégia para produzir sementes. Tá? Quando a gente trabalha com o milho, eu tenho que tomar o cuidado, não só em manter uma estrutura mínima de matrizes, né, um número mínimo de plantas para coletar a semente, para que aquela característica genética daquela variedade não se perca, porque a partir do momento que ela não tem estabilidade, ela deixa de ser uma cultivar crioula, porque ela precisa manter a sua estabilidade genética em função das características que ela tem. Se eu tenho uma variedade de milho roxo, uma variedade de milho branco, eu vou ter que dar um intervalo de tempo para que o pólen de uma não contamine a outra, ou eu vou ter que dar um intervalo de distância, pensando inclusive em como que esse grão de pólen
viaja pelo espaço, né? Como é que ele viaja, a que distância ele consegue ir, se ele é pelo vento, se ele é por inseto. Então, como é que é o mecanismo de transporte do pólen para construir essa estratégia de manutenção do equilíbrio genético daquela variedade, né? Como também para não ser contaminado com outras variedades. Então aí você está entrando numa questão bem técnica. Então assim, não é porque você está produzindo semente crioula que você não tem que ter um acompanhamento de um técnico, de um agrônomo, de engenheiro florestal, de um biólogo. É isso que você fala das políticas públicas, né? Desse amparo, vamos dizer assim, técnico, para que a semente crioula produzida possa manter uma elevada qualidade, assim como é a elevada qualidade que sempre é buscada nos sistemas clássicos. Não só enquanto qualidade de física, fisiológica, mas genética, né? Mas a qualidade, inclusive, de questões de fitossanidade. Né? Então, como é que a gente garante a fitossanidade de uma semente crioula em condições de armazenamento, em condições de como é que a gente trabalha as feiras de troca de semente, assim, porque também... E essas trocas também tem que ter um acompanhamento técnico. Deveriam ter, assim, né? Então, de fato, era necessário ter orientação técnica de como produzir a semente, de como cruzar, de como, né? Como cada espécie faz isso, mantendo a característica crioula dela, sem se perder essa característica crioula. Ok. Clóvis, muito obrigado. Eu que agradeço, Claudio. Até a próxima. Valeu.